Fala pessoal, nós tentamos podcast na área, o podcast que se não der certo, pelo menos nós tentamos. Voltamos, hein, Lucão? Firme e forte igual geleia. Eu sou o Radiali. E tô com meu irmão, Lucas Junqueira. Como é que tá as coisas? Deu faz tempo, hein? Até aumentou a barbinha e tal. Tá bom? Sim. Tá uma delícia. Tá um Zé Delício. Tá bom pra puxar aqui, né? Galera, chegamos com tudo de novo. Eu de rodinhas aqui, tranquilo. Queria pedir para vocês aqui se inscrever no nosso canal, mandar esse vídeo aqui pra galera para conhecer o Nós Tentamos Podcast. E hoje nós estamos com um convidado aqui mega especial, DJ Gabiru. Ei! Ex-DJ Gabiru. X-Man. Porra, quem não sabe, o DJ Gabiru, ele foi DJ do Pânico na rádio durante muitos anos, com toda aquela galera, né? A Isso. Bola, Época boa, Emílio, época- enfim. Uma época legal de você aprender, né? Aprender muitas coisas e ensinar, né? Então, eu aprendi muita coisa com aquela galera lá, principalmente com o Emílio, né? E outros. Como é que era a relação, por exemplo, você e Emílio? Porque Emílio, os caras falam que ele é meio esquisito. Não, tipo... não é esquisito, não. O que eu posso dizer assim, eu aprendi muita coisa com ele e eu senti que ele gostava de mim pra caramba. E eu, que às vezes, eu dava As bancadas. Não, mancada, brigava com ele sem por nada. E, tipo assim, ele sempre cuidou de mim lá, né? Lá no meio da galera, tudo. Sempre me dava conselho, sempre falava algo, ó, vai aqui, aqui. Eu nem escutava, nem nada, deixa, vai pra lá. Mas, cara, é, é uma galera boa. Tipo assim, que a galera vê o exterior, acha, já quer, acha que o Emílio é isso, o Emílio é aqui, não adianta. Tem nada Eu a digo ver. até pelos podcasts, né? Porque os podcasts, o pessoal às vezes começa a... Parece que todo mundo saiu com raiva, pô. É Não, impressão, né? acho que é mais impressão, mas se tiver uma raiva, mais é briga interna com eles lá, mas isso é normal, isso acontece em qualquer lugar, né? Depende do olhar da pessoa, a ganância, né? De tipo, quer ganhar mais que o outro, por que que o outro ganha mais do que esse, não sei o quê, fica aquela... Sempre existe isso, essa confusão. Porque Sim. um quer ser maior que o outro em termos de dinheiro. Então, a briga, acho que era mais por causa disso, né? Porque um é melhor que o outro em negócio de humor, porque cada um tem seu talento, né? Sim. Mas as brigas. Você acha que a questão foi grana, então, tipo assim, de ter separado, de ter dado... Porque, porra, os caras estavam num auge, né? Mas eu acho que é mais é grana mesmo, não é nem por causa de talento, porque cada um tem, né? Cada um tem. Faz lá, faz seu melhor. Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. É E dinheiro, Gabiru, né? como é que você começou lá no Pânico? Cara, isso foi em 2005, quando eu conheci o dono lá em Fortaleza. Tu tinha? Conheci ele lá. Ele foi para uma rádio lá na Jovem Pan, uma afiliada. Ele foi comprar um barco do amigo dele. De lá ele ia para os Estados Unidos de barco. Puta, que triste, hein, mano? Caralho. Eu vou lá de barco, vou pros Estados Unidos de barco. Tranquilo. Você pelo menos tá Só- de roda, caralho. Só Você pode vomitando no caminho todo, né? Tomar uns draminha antes do... tomar a caixa de Dramin, porra, até lá. O cara vai ter overdose de Dramin. Entrou lá, o barco do amigo dele de lá foi para os Estados Unidos. Lá eu conheci ele, ele foi visitar a rádio. Aí ele passando pelo caminho lá pelo aí eu dei de cara com ele. Aí ele olhou pra mim, você faz o quê, meu? Aí eu falei, pai, eu trabalho aqui no estúdio, produção, aí ele, tô precisando de um rapaz. Eu falei, tá bom. Você quer mais em São Paulo? Eu falei, quero. Caraca, Aí ele fácil assim? Foi, do nada. Rapaz. Aí ele pegou, anota no meu celular. Ele começou a imitar a voz do Tutinha no começo, e ele parou, mas você não viu que teve uma imitaçãozinha aí. Pode fazer a voz do Tutinha à Não, vontade, não, brother. Não. Aí ele me deu no celular dele, anota no meu celular. Aí anotei, na primeira semana eu vim para São Paulo. E pronto, pedi minhas contas lá de onde eu estava e vim para São Paulo. Pronto, fiquei um mês aqui esperando ele, quando ele estava viajando de barco. Tem que esperar o patrão voltar. Aí ele voltou para São Paulo, aí conversei com ele, aí ele falou, você faz um teste aí. Desse teste ele já pode ficar. Aí fiquei aí, tô até hoje, em São Paulo.
Mas ele te botou Legal. direto no Pânico na época? Não, fiquei lá no estúdio, né? Aí depois o Emílio que foi me chamando, tal, colocando aos poucos, tal. Aí pronto. Porra, eu achava da hora a sinergia que tinha o Emílio e o Bola, né? Cara, parecia que os caras eram feitos um pro outro. Conexão, né? Tipo, vamos supor, um interage com o outro que já sabe, conhece. Então joga uma frase, outro já pega e já vai. A gente tem o Bola do podcast também É. aqui. É, só que eu sou só a bola, só, né? Não- Se bem que ele é gente fina pra Opa, caramba, eu tive a desculpa. oportunidade de conhecer Ah, o o Bola. Bola. É gordofobia, separa, hein? Gordofobia. Separa, ferrou. hein? Já vamos fazer uma... Serei cancelado? Não, e ó, fica Oh, tranquilo, não! o advogado tá aqui, ó. Já tem um advogado aqui, o Vitão tá aqui, é nosso advogado, ó. É. Já vou deixar claro, já vou meter um processo em cima do Lucas aí. Mas a galera ali em geral são tudo gente boa, cara. Tudo gente boa, mesmo. Legal. Porque já eu saí mais com Bola e o Carioca, esses dois. O Bola era do rolê pra caramba Aham. também, velho. Uma vez, cara, 2 da manhã, eu tava em casa, ele me ligou. Tá, eu tô em casa. Pega um táxi, chegar aqui, eu pago. Eu falei, não, mano, você tá? Eu falei, não. Sempre me ligava de madrugada pra ir no chuteiro. Você acredita, mãe? Me ligava 2 da manhã, ó, tô aqui no lugar tal. Já deixava o celular pronto, Os já sabia chuteiros que da ia rolar. vida. Aí os me chuteiros. ligava, eu ia, mano. Você, porra, eu falei. Mano, o que eu tô fazendo aqui? Rolê da madruga. O que eu tô fazendo aqui, velho? Mano, e 2 da manhã, aí era batata. Um mês sim, outro não, ele me ligava. Tá, ó, eu tô em casa. Vem pra cá. Eu falei, mano, putz, meu. Ele falava, putz. Eu falei, eu tinha que ir. Aí eu ia, mas por causa que eu gostava dele. E, pô, me ligar 2 da manhã. E gostava dos chuteiros também, né, velho? Seja assim, você não tem como não, também eu falar que gostava. não, porra. Não, Era por causa do Bola. A não ser que fosse comer o Bola ali, né? não. Mas, cara, o legal é que, tipo, ele viajava e sempre ele trazia alguma coisa pra mim. Sempre. Ele já me deu vários presentes caros, tipo relógio importado, tudo. E sempre, até hoje, a gente se fala, ele sempre o mesmo tratamento, depois que ele saiu, montou o negócio dele com o cara com o TitiCast, mas é a mesma pessoa, nunca mudou. Nunca. Ele parece um cara bem. Hum? Ele parece um cara bem legal mesmo. Eu conversei com ele, assim, raras vezes, obviamente. E todas as vezes ele foi um cara bem simpático, bem atencioso. Não, ele é sempre cara, assim. gente boa. A essência dele é boa. E merece o sucesso que ele tem, cara. Acho que as pessoas que são assim merecem sucesso, né, velho? Contrário do Lucas aqui. É. Vai fazer, Que sucesso, né? vai fazer sucesso sem merecer. É. E, cara, Hum. porra, uma coisa também que eu senti era o seguinte. Eu não sei se você chegou a perceber, mas parece que quando o Pânico começou a ir pra uma parada mais política, falar um pouco mais de política, o clima ficou um pouco mais pesado, né? Que teve a treta da Amanda. Você tava na treta da Amanda, não? Que teve acho que era o MC. Que cara que era? Não, eu tava, mas Quando é que foi daquela, velho? Porque, pô, parece aquilo que ela saiu por conta daquilo, daquela situação em si, não? eu acho que é porque assim, quando você tá, por exemplo, que nem tá aqui, você agride a pessoa e tem várias pessoas assistindo, aquela coisa tipo assim, fica mal para o programa, fica mal até para quem tá lá. Então foi uma coisa, agredir um cara, porque o cara tem milhões de seguidores, tem um público dele e tal. E ela agrediu o cara e o cara saiu. Então pegou mal, porque não é só a primeira vez que ela faz isso, são várias vezes. Fosse uma vez ou outra, tudo bem, mas eu acho que são várias vezes. Você tem Mas que- não era o essa personagem atitude. dela que fazia? Não é que o personagem dela é ela. É daquele É jeito. daquele jeito. É ela. E fora os remédios que ela toma, né? Não sei se ela toma mais, mas remédio tomava. Teve uma vez ela queria se jogar lá do prédio, do 14º andar. Caralho. Porque eu acho que ela não tomou nesse dia o medicamento e ela queria se jogar e ela trancou no estúdio onde eu estava. Até procurar o médico que ela tomar, ela se acalmar. Caralho, e Ela como é que queria- foi, cara? Vocês Você segurar ela lá, então. Não, trancamos ela, ficamos lá conversando com ela, e o Daniel Zuckerman, ficamos lá conversando com ela lá no estúdio. Mas, cara, e pior que ela é gente boa. Sim. Assim, sair do programa, conversar com ela é de boa. Ela não é que ela tá ali, ela transforma e já vai, é a identidade dela. Não adianta mudar o jeito da pessoa dela.
E ela sempre foi assim, daquele jeito, tem dia que não falava nada no programa, tem dia que fala. E teve mais alguma situação de atrito entre o pessoal lá, que você achou meio pesado, não? Não, só foi isso mesmo. É. Uhum. Quem saiu recentemente foi o Marinho, né? O Marinho, só que o Marinho já não tava na sua época, né? O Não. Marinho é, vamos dizer, a É, nova... recente, é. Porque o Marinho, na verdade, É a nova geração. o Marinho é na pegada mais política, né? Aliás, o Marinho tá lá, ele é um puto imitador. Isso é fato. Você ficou lá até quando, Gabriel? Até 2017. 2017. Depois. Vixe, bem na onda que começou a pré-eleição, né? Daí começou a estourar essa questão de... Pô, se você saiu em 2017, em 2016 ainda o Bolsonaro ia lá algumas vezes, né? Não, já a gente foi lá duas vezes. É, né? Duas Então, vezes. uma delas eu tava acompanhando ele, tava E foi ele acompanhando com o Frota, né? com o Frota. Então, eu trabalhava junto com o Frota na época. Uhum. Eu lembro que a gente tinha ido junto, inclusive, e aí até fomos lá comer Já disse? na Dirce. A Dirce é famosa lá, velho. Todo mundo desce lá pra comer lá. E, porra, mas você saiu então bem na época que mudou, né, a chavinha, porque deixou de ser um porque eu programa pedi de pra comédia, sair, né? né? Eu pedi pra sair. Mas então, qual que foi o motivo que você... Cara, é uma coisa que vinha me incomodando, assim, não na empresa, nem com ninguém lá, não. Foi nada de, foi uma coisa minha mesmo. Uma coisa, pô, tá queimando, tipo assim, mas você tem que sair. Aí eu saí, pedi pra sair. Mas não Não teve um motivo foi específico? nada, confusão de nada. Eu pedi pra sair. Você não queria mais, estava Foi algo infeliz? pessoal. Não é nem feliz nem nada. Acho que é algo tipo assim, ó. Tem que sair. Já deu pra mim aqui. É isso aí. Pedi pra sair, não queria deixar eu ir embora. Aí eu falei, pedi pra sair. Aí fui trabalhar em outro lugar. Aí que foi, entrou uma coisa chamada. Como é que se diz? Eu comecei a conhecer a Deus. Quando eu comecei a conhecer, o que acontece? Foi como se fosse tipo assim, vou começar a transformar o que dentro de você. Aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a buscar Deus, comecei a... Porque eu não acreditava. Eu não acreditava. Tipo assim, o que os outros falavam, cara, mano, eu nem Uhum. não importava nada, mas sempre tinha uma coisa assim, mano, tem algo faltando na minha vida. Porque, mano, viajava, ganhava uma grana boa, tal, tinha as viagens, as festas pra eu ir tocar, tinha tudo, mano. Mas aí sempre faltava alguma coisa, eu não sabia o que era. Aí, uma vez, um amigo meu me convidou para um negócio de centro espírita, aí eu fui, de boa. Uhum. Aí eu fui com ele e tal. Chegando lá, mano, tinha que tomar um negócio do Santo Daime. Esse Santo Daime eu tomei, ficou com aquele negócio de ritual que eles fazem lá, tudo. Só que aí, quando eu tomei, esse efeito não pegou. E os outra galera vomitando, sabe? Fazendo o ritual dele. Aí, quando eu tomei esse Santo Daime, fiquei lá, deitado. Quando eu só vi um cara, caiu do meu lado, o que estava lá na mesa. Da mesma forma que quando Jesus fazia a ceia, tinham 12 pessoas do mesmo jeito e fazia a mesma coisa, paralelo. Então, o que acontece? É isso que estava sentado na cadeira, caiu. Quando caiu, eu acordei. Quando eu acordei, eu não fechei mais os olhos. Porque eles têm que tentar, eles fazem para tipo, ficar deitado, o olho fechado, escutando o que eles estão fazendo, aqueles negócios, batendo lá os tambor lá, e falando umas coisas para você entrar no ritual deles. Aí quando esse cara caiu, eu acordei na hora e também não fechei mais o olho. Aí eu vi coisas, e a visão que eu via era a visão do diabo, e via as coisas, eu começava a falar coisas da Bíblia, falava alguns salmos de Davi, eu falava assim, por falar, e aí eu acabei com coisa, cara. Tipo assim, um clima lá, o cara vinha, você tem que calar a boca, porque senão vamos tirar daqui. Eu falei assim, pode tirar. Aí eu começava a falar o nome de Jesus, falava umas coisas. Aí os caras começavam, as pessoas me viam, não se encostavam em mim. Não chegava perto para falar nada. Eu só ficava assim. Quando eu chegava a andar, as pessoas se afastavam de mim. É como se fosse assim, eu estava nas trevas e eu era a luz. Então o que acontece? Eu andava e o pessoal não chegava perto de mim, não falava nada.
Aí eu falei assim, vou tomar de novo esse negócio. Eu tomei, aí eu falei, eu quero ver o que vai acontecer. Aí eu ficava repetindo. Eu sou Jesus, eu sou Jesus. Ficava repetindo quase a noite inteira, 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 inteira. E ali eu senti algo assim que foi assim, o Espírito Santo me mostrou algo que tipo assim, olha o que Deus tem para você. Então o que acontece? Aí quando eu tive essa visão, o que acontece? Eu saí dali, fui para minha casa, quando eu saí dele, fui para minha casa, eu comecei a primeira coisa, mano, sabe, liguei o meu celular, botei no Spotify, deixei só louvor, pá, 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 ouvindo, 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 e aquela coisa, o Espírito Santo lá, eu ouvindo, ouvindo, e ouvindo, ouvindo, eu comecei, puta, é isso. Eu tenho que seguir os caminhos de Jesus, conhecer a Deus. Então eu passei 2 dias sem dormir, porque quando eu fechava o olho, vinha aquelas imagens que aconteceu lá no dia anterior, vinha me acomodar, já acordava de madrugada. Aí não dormia, aí eu começava a ouvir louvor, louvor, louvor. Aí Você viu literalmente o diabo na hora. Eu vi. E como é que é, o cabra? Conta pra gente. É assustador, cara. É tipo assim, não tem um emoji tipo do WhatsApp, que bota lá o emoji, tem uma cara assim, uma cara, um emoji de um vermelhinho, Sei, Aham. sei, que é sei, tipo sei. cabelo pichado, porque assim, ali quando eu via assim, ele se escondia de mim. Aí eu que ia atrás dele mesmo. Eu ia atrás dele, eu ficava olhando ele, ele vinha, ele se escondia. Igual emoji Aí da alguns falam que, tipo, porque o efeito não é o efeito. Porque se fosse o efeito, eu não falava essas coisas, porque eu ia estar no ritual deles. Então, Deus me livrou de uma coisa que talvez ia me prejudicar muito. Essas falas que você teve foi tudo consciente? Consciente saindo de mim mesmo. Eu falava, eu sou Jesus, eu falava, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não sei o que, falava várias coisas da palavra. E os caras falavam, você tem que calar a boca, você está atrapalhando. Não estou atrapalhando, não. Quando eu fechava o olho, vinha uma mão imensa querendo me pegar, sabe? Porque eles estavam, tipo, chamando os espíritos, sei lá, chamando os espíritos. Então, o que acontece? E eu deitado, quando eu fechava o olho, eu fingia que fechava o olho, vinha uma mão querendo me pegar. Só que essa mão, eu sentia que era a mão do Satanás, entendeu? Tipo a mão do dragão querendo me pegar. Só que eu não deixava. Quando eu abria o olho, eu sou Jesus, ele se afastava. Aí quando eu fechava o olho de novo, ele vinha. Eu ficava provocando ele. Porque eu me sentia inseguro. Porque antes eu já estava na dele. Tipo, porque tem uma música, como é que se diz? Umas músicas de meditação. Aquelas bem, sabe, melódicas. Ela jogava umas coisas em cima da cabeça das pessoas. Para tipo, já entrar no clima. Para vir o efeito do Santo Daime. Entendeu? Porque mostra uma visão. Eu vi até quando o São Paulo foi campeão mundial em 2005, mostra as visões, que é uma janela que abre no seu cérebro, vai buscando o seu subconsciente e tudo. E vai mostrando as coisas que já aconteceram, você vê. E quando esse cara caiu, meu amigo, eu acho que como caiu, acho que foi alguma coisa assim, no mundo espiritual que ele estava, o anjo deve ter derrubado ele. Porque é tipo assim, o mundo espiritual que são chamados principados e potestades. Porque é paralelo. Tipo assim, quando você está buscando a Deus, você já entrou no mundo espiritual, porque Deus vai te usar. Então, os principados e potestades vão fazer de tudo para te. Ou te deixa em paz, porque Deus vai dar autoridade para deixar aí para você seguir o seu propósito, ou você vai sempre brigando a guerra, ou você está fazendo só por entrar. Porque a pessoa ora, e as coisas nada acontecem. Porque talvez está no mundo espiritual que os principais potestades não estão deixando. Tá? Por exemplo, você está orando, a oração vai, só que para passar deles, só com autorização. Oh Deus me falou. Mas, Gabiru, por exemplo, essa seita que você foi, ela era ela era espiritismo? É que eu não. Ou ela era, como que era a característica dela? Era uma característica que levava ao bem ou era uma característica que não... Cara, eu nem sei, acho que nem sei te dizer como. Tem várias vertentes, né?
Exatamente. Só que quando eu fui sem saber. Nesse dia eu tava, como se diz, você tá flat, sem estar pensando em nada, e seu coração leve, leve mesmo. Nesse dia eu tava. Eu peguei na mão do cara assim, hoje eu vou ver Jesus. Aí foi aí que talvez de eu falar com o coração mesmo e você tá bem, sabendo que você tá falando, eu acho que foi aí que quando aconteceu essas coisas. Então, porque talvez era algo que já. É uma opinião, né? Porque isso é uma parada complicada, mas às vezes é algo que já está dentro de você. Eu não sabia, E essa seita, vamos dizer assim, se ela for uma seita boa, né? Creio que seja, ela só fez aparecer para você. Aí a escolha é você seguir trilhar, se quer trilhar o caminho de Jesus, ou quer trilhar essa seita, ou outro. Mas eu vejo que todas as religiões ou seitas que são para o bem, né, que trazem o bem, são benéficas e levam a Deus. Eu acho que todo mundo vai é a mesma pegada. Não, o cara é judeu, o cara vai para o inferno. Não, porque o cara, isso para mim não existe, isso é a maior balela do mundo. Mas às vezes é algo que estava dentro de você e ali estourou. Por quê? Porque de alguma maneira, independente da seita que você estava procurando uma luz, vamos dizer assim, né? Então, mas você acha que, por exemplo, o pânico em si estava querendo te afastar, te afastava de Deus? Não fala do pânico, mas, por exemplo, a vida de DJ e tal, te afastava de Deus? Porque assim, como eu não acreditava, eu nunca fui buscar, e às vezes vinha até amiga minha, tipo assim, vamos na igreja. Eu mentia pra ela que eu tava num lugar, não, eu tava deitado em casa, só pra não ir. Tá entendendo? Então, e o que acontece? Quando sempre eu ia pra essa festa, balada, mulherada, eu sentia algo que sempre faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Então, o que acontece? Com isso que eu fui nisso aí, que eu comecei daí por diante que eu comecei a ir até hoje. E vou até o fim. Entendeu? Sim. E tipo, parei de tocar, não é por causa disso, eu parei de tocar porque é uma coisa que não faz falta. E tipo assim, aí. Porque assim, não adianta buscar dele, você tá indo para um lugar, tocando, vendo as pessoas lá dançando, você tocando, motivando e voltar pior. Sim. Porque quando eu comecei a ler, a entender, aí as coisas foi tipo crescendo dentro de mim, foi crescendo, e as coisas vai mostrando, o seu olhar vai olhar diferente, você vai ouvir as coisas diferente, você vai ouvir seu coração, porque às vezes você não ouve o coração, porque você ouve muitas coisas exteriores, seu cérebro fala muita coisa e você não consegue assimilar, não consegue ouvir, entendeu? Então o que acontece? Eu comecei a buscar mesmo, me batizei e comecei, é isso que eu quero, pronto. E parei, porque se a escolha que eu fiz, eu tenho que deixar as coisas do mundo para trás e seguir a caminhar, mas sem o quê? Sem estar orgulhoso, sem estar com um ego lá em cima, sempre estar. Mas então, só que não era uma profissão que você tinha? É uma profissão, mas tá aqui. Eu acho que, tipo assim, talvez tá mostrando algo, não, você tem que sair daqui, ou o que eu vou te mostrar. É isso. E hoje você trabalha com o quê, Gabriel? Não, hoje eu tô na mesma função que eu trabalho na Jovem Pan, hoje eu tô na Transamérica. Mesma função. Mas o que eu sinto, eu tô passando ali só uma fase. Que na hora que abriu outra porta, aí pronto. Aí eu vou ter que, porque eu tô estudando, para entender, para passar para as outras pessoas. Uhum. Porque não adianta, aqui você tem que ter um conhecimento, um discernimento e a sabedoria para passar para os outros e passar confiança. Não é só abrir a boca, porque tem muitos por aí que só abrem a boca, mas não está vindo do coração, você não passa confiança, entendeu? Mas aí, por exemplo, é a escolha, porque, veja bem, você tem a sua profissão. Ser DJ colocava Não, comida essa dentro da profissão sua eu já casa. descartei. Certo, você tirou ela. É. Mas o problema, aí que tá, é a profissão que tá no problema, ou tá o problema nas escolhas que você fez dentro dessa profissão? Porque a gente sabe que, pô, vida de DJ, pô, a mulherada cai pra cima e tal, pô, tem muita droga, muita bebida, né? Só que assim,
você escolhe se você vai usar a droga ou não, ou se você vai pegar a mulher ou não, né? Então, aí que tá. Porque aí a tentação ela vem. Por mais que você não vê, mas você está vendo, mas a tentação vai estar ali com você direto. Direto, direto. Não tem lógica, porque assim, você está ali tocando, vendo a mulherada, você vai olhar. Aí vem outra, vem para cima de você, e você fala assim, ah, não, não sei o quê. Aí começa, a tentação vem direto. E você acaba caindo. Porque você, pô, você está vendo ali. Mas se você se Então- fortalece dentro dessa tentação, Mas sabe o que acontece? mais ainda valoroso? Não, mas só que acontece. E hoje, uma coisa que eu venci foi os impulsos sexuais. Os impulsos que eu quero te dizer, para o pessoal entender. São impulsos, quando você olha para uma mulher, aquela impulso já automaticamente já vem. Você olha pra bunda dela. Aí, puta, essa mulher lá em casa, que não sei o que, dava uns tapas na bunda dela, ia fazer você. Por quê? Automaticamente são coisas prazerosas. O que eu fiz? Quando eu ressignifiquei. Uhum. Aí eu comecei a, tipo, olhar assim, não vou desejar. Aí começava a treinar, começava como é que se diz? A lidar com isso, ter o governo sobre isso. Quando você olhar para a mulher, você, puta. E hoje eu olho normal. Uhum. E às vezes vem umas lembranças, aí eu falo, hashtag partiu. Parabéns, viu, Gabriel? É Porque porque é o que assim, você falou mesmo, é uma questão de treinamento. Porque às vezes a gente fica no automático e fala assim, uhum, não, isso aí sou eu mesmo, eu sou assim, não sei o quê. E não, a gente consegue mudar toda essa configuração, né? uhum, Desde que a gente treine, igual você fez. Então, eu comecei a treinar e comecei a entender sempre Pedro fala na palavra, se chama concupiscência da carne e do olhar. Porque como você não, por exemplo, as pessoas não sabem o que é isso, e a Bíblia já vem falando isso há mais de 2000 anos sobre isso, sobre esses impulsos, só que fala numa linguagem não tipo assim, impulso sexual, mas fala na Bíblia fala de orgia, fala de várias das coisas do mundo, essas coisas prazerosas. Fornicação. Exatamente, essas coisas prazerosas, que é uma coisa que o cérebro gosta. Gosta que você fica deitado, ele quer que você fique assistindo TV 24 horas, ele gosta que você fica fazer uma coisa sem ter que você ir atrás. Entendeu? Tipo, Bem preguiçoso. Né? bem preguiçoso mesmo. E se você não lidar com isso, e você vai sempre te mandando isso, prazeroso. E você vai ficar procrastinando, você vai ficar preguiçoso, você não vai ter você não vai progredir, você não vai ter uma ideia, porque você não está deixando. Se você educa e começa. Mano, eu comecei a educar. E depois reclama que nada acontece, né? Exatamente. Aí eu comecei a justamente isso, a estudar sobre isso e buscar, e ler, mano, e ler, e ler, e ler, e ler. Aí eu comecei a ler a Bíblia, pronto. Minha vida mudou, meus pensamentos, minha mentalidade, meu jeito de falar com as pessoas, o jeito, por exemplo, a pessoa, tem uma festa, quer vir tocar? Eu falei, cara, obrigado. Obrigado mesmo, não vou. Aí hoje, no meu trabalho, eu ajudo meus amigos lá onde eu tô. Ajudo meus amigos. Vai falar uma coisa, eu vou lá, dou um conselho. Entendeu? Para quem ouvir. Para quem quiser ouvir. Agora, quem não quiser, eu nem dou. Porque se ouvir, não vai fazer. Porque eu não tenho conhecimento, não tenho entendimento disso. Então, cara, até hoje eu estou buscando, estudando, acordo de manhã, sempre primeira coisa, já pego a Bíblia, já começo a ler, faço a minha oração, minha meditação, tudo, oro não só pelas coisas, mas oro para todos. Ô, Gabiru, deixa eu fazer uma pergunta. Você confia em você mesmo? Cara, confiar, hoje eu posso dizer isso, mas antes não. Então, se você confia em você mesmo, volta a fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes. Será que o teu trabalho vai te atrapalhar? Eu acho que sim, cara, porque é uma tentação. Porque isso, quando você está buscando um caminho, às vezes Então você não confia tanto em você não mesmo. é que confia tanto em você, porque eu já decidi, tipo, não quero mais, ponto final. As pessoas me procuram para ir tocar. Sim. E eu acho, Gabriel, que é uma escolha inteligente, viu? Porque é muito comum a gente ter contato com tudo que faz mal pra gente
A pessoa continua tendo contato, continua tendo contato. Sabe por quê? Desculpe Imagina. interromper. Porque é o seguinte. Porque essas coisas são passageiras. São passageiros. Porque depois que eu li, que eu entendi que as coisas eternas não são passageiras, eu quero buscar essa coisa. Tipo, eu quero cuidar. Se eu me amo, eu tenho que amar as pessoas, amar o próximo, ajudar o próximo. Essa que eu quero seguir. Ajudar o próximo. Não as coisas do mundo, que são passageiras. Entendeu? O que nós estamos conversando aqui vai, por exemplo, vai ficar no podcast, alguém vai ouvir, pode despertar uma pessoa. Tá entendendo? São coisas que já despertam aqui para as coisas eternas, não as coisas passageiras. Entendeu? Tipo, vamos supor, eu vou um jogo de futebol. São coisas passageiras. São coisas legais, mas são passageiras. Então, coisa que vai te, como é que se diz, te levar para um lugar, que eu quero te dizer assim, coisas passageiras que aconteceu não vai ter de novo. Vai ter que esperar outro jogo, tal, tem que esperar não sei o quê. Aí fica aquela discussão. A grande ideia é a eternidade, depois a vida após a morte, é isso? Cara, é que assim, eu acho que a gente tem um tempo de vida, né? A gente tá nesse mundo. 120 anos. É o tempo determinado. Aí, caralho, ainda é muito, hein? E sua religião pensa diferente, ou não? Na verdade, minha religião, ela pensa muito parecido com o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, na verdade, é vamos dizer, uma continuação também dessas religiões. Mas hoje eu encaro eu mesmo uma parada mais... tem que levar numa lógica a coisa, né? Então, obviamente, a gente não bebe, não come carne de porco, tem algumas regras, e aí a gente segue essas regras. Porém, a gente interpreta também. E eu sou uma pessoa que eu acho que todas as religiões ela me ajuda nessa elevação, vamos dizer, da fé, elevação espiritual. Então, por exemplo, eu gosto de ouvir sobre religiões, né? Eu gosto de ouvir sobre as outras ideias das outras pessoas. E eu gosto mais ler a palavra. Por quê? Porque quando você lê, é Deus falando com você, e tipo assim, você tem que a Bíblia entrar na sua mente, não a mente entrar na sua Bíblia. Por quê? Porque ali ele está falando com você e você não consegue identificar, porque a sua mente, ela não vai, como é que se diz, assimilar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a meditar nisso, sem fazer pergunta. Por que está falando assim comigo? Por que isso significa? Aí seu cérebro vai começar a sua mente, aí você começa a pedir. Eu não entendi, Gabriel. Sem fazer perguntas? Porque, sem questionar aquilo? tipo assim, por exemplo, você está lendo uma lá. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as coisas da terra e sobre tudo que se rasteja. Então, aí você, domine sobre os peixes do mar. O que está dizendo com isso? Aí você vai começar a ficar isso. Você está meditando, por que está falando isso? Aí de repente vem. Aí você começa... Você interpretar aquilo que está escrito. Você tem que... Porque muita gente lê como se estivesse lendo uma revista. Mas aquilo ali é sua vida. Mas estudado, então. Você não acredita que outras religiões podem também te ajudar nisso? É que assim, eu não acredito, tipo assim, as pessoas ajudam. Aqui assim, a maior religião é cuidar de órfãos e viúvas. Essa é a religião. Certo. E é que as pessoas criam, são crenças que, tipo, porque um falou, um disse, me disse. Não. A primeira coisa que eu quero dizer é você ler a Bíblia e você meditar. E você começar a ler, algo vai sair de você. E a pessoa que nasceu analfabeta? Não. Ela não consegue ler a Bíblia. Mas aí ela vai perguntar para outra pessoa. Certo. E uma pessoa que mora, por exemplo, no Afeganistão, numa cidade lá do interior dominado pelo Al-Qaeda, o Hezbollah, que é um grupo islâmico. Ele conhece. Ele nem sabe que existe cristianismo. Com certeza, acho que conhece, não sei. É aí que tá. O que acontece? Não é toda a humanidade que tem acesso à informação. Mas não é toda a humanidade que tem acesso a Deus? Não, Agora, todo tem acesso. Tem acesso.
Porque, A Deus, não a informação. não, a Deus, o que eu estou te Isso. falando, a informação a Deus. O que eu quero Agora, se o cara não tem acesso à Bíblia, Ah, como é que ele faz? você não tem acesso? Como é que ele faz? E você falou que esse rapaz tem preso, como é que é? Não, preso não. Ele é de uma região que Mas ele vai acreditar ele vai acreditar em algo que tipo... Não... ou que não acredite. É. Vamos supor que ele não acredite em Deus. Ele vai viver normal a vida dele. Só que, por exemplo, como ele vai viver a vida ele vai acreditar sempre em algo que existe um Deus. Não. Pode ser um ateu. Coloca ele na... Não, mas o ateu é que o ateu ele tá amargurado com alguma coisa que aconteceu com ele, que ateu é assim. Porque se você, o ateu vai, depois que ele se entrega para Jesus, o que acontece? Ele vai falar, porque como minha esposa morreu de câncer, eu pedi para Deus não levar, levou, aí o cara fica indignado com Deus, porque minha mãe morreu, porque minha filha faleceu, é sempre assim. Mas tem cara, por exemplo, que Não. acredita Não, porque não é comprovado. não é que é provado, é porque tem algo nele que tá magoado com alguma coisa. Não, ó, veja bem. Ciência. Eu sou uma pessoa que tem uma religião, eu acredito em Deus, tá? Lá vem. Mas abre o... Vamos pensar no seguinte. Existe uma prova efetiva que Deus existe? Efetiva. Existe. Qual, por exemplo? Você. Do Você quê? não existe. Eu existo, Então, Mas quem comprova isso é a é ciência. a ciência, exatamente. A não. ciência consegue comprovar. Não, eu entendo o que você está falando. Mas o que o Raj está perguntando é se tem alguma prova científica, assim. Então, se a gente for falar em vidas humanas, né, a gente consegue Fala de comprovar. Eu vou responder essa pergunta. cientificamente. Tem um filme chamado Projeto Gênesis. Ali provou que Deus existe. Mas em quê? Tudo, a criação. Não fala negócio do Big Bang, que não sei o quê. Ali conta tudo. Você acredita no Big Bang? Eu acho que assim, não é que eu acredito no Big Bang, é que o cientista fala para uma teoria, né? Sobre o negócio do Big Bang, que os caras falaram e tal, não sei o quê. Negócio da explosão, disso e tal. Deus não é uma teoria de quem é Cara, ó, religioso? não é que não é religioso. Eu acredito assim. A gente não tem. Deus criou nós para a gente não entrar nesses assuntos de como Deus criou o mundo, como, que não sei o quê, como foi feito o sol, que ele falou, haja luz e houve luz, e que nós para a gente ser a imagem dele. Não entrar nessa negócio de científica, entrar nesses assuntos que, porque um cientista descobriu. Meu, é o dom que Deus deu para ele, descobriu alguma coisa. Aí a galera já vai para aquele lado. Já vai. Olha, também, Gabiru, a gente Não. entender como as coisas são feitas. Não, Não, é perfeita, mas a gente não viajar muito nisso. Em vez de tipo, ficar assim, não, é eu- assim, por quê? Porque assim. eu tinha explica. uma coisa de tipo assim, puta, eu tenho vontade de ir para Marte. Certo. Sabe? Longe, hein? Aí eu, Vai pegar um ônibus. Deus. ali, ó. aí eu falei, eu era apaixonado pela NASA. Sabe? Ficava vendo os foguetes e tal. Aí, isso que eu te falo, mano. Não adianta ser tipo, o cientista, você vai lá por não sei o quê. Se for uma coisa tão simples a gente cuidar do próximo. Ficar preocupado com coisas que. Só que Vai. isso não tira o outro lado. Não, porque- Se a gente se não tivesse Ah, o cientista, se eles não questionassem as coisas, o ser humano não evoluía. Eu acredito em Deus e eu não acredito que Deus gostaria de seres humanos. Eu acho que ele não criou a humanidade para ela viver de maneira assim, não posso Passiva, né? passiva. Eu acho que Deus fez a humanidade para evoluir, para pensar e para questionar. Inclusive a própria existência dele. Por quê? Deus não chega Deus é um ser perfeito. Correto? Perfeito. Nossa ótica religiosa. Se ele é perfeito, ele sabe das condições que uma pessoa vai nascer e é natural que a pessoa questione ele. Porque, na minha concepção, para você conhecer Deus, você precisa questionar. Inclusive a existência de Deus. Eu vou te falar uma coisa. O problema hoje, você pega um cara ateu. Para mim, o cara ateu ele não está errado. Eu acredito em Deus. Se ele não acredita, ele não está errado. Porque a concepção dele leva ele àquilo.
Para mim, o que que Deus quer da gente? Não só venerá-lo. Deus quer que, igual você falou, a religião é cuidar de órfãos e viúvas. Cuidar do próximo. Cuidar Mesma do coisa próximo. aqui. Se a gente, por exemplo, criar uma coisa sobre isso, criar um orfanato para criança, pegar aquelas pessoas. Deus não vai te amar? Não vai. Independente, você pode Porque assim. ter um problema. ele- Não, eu não acredito em Deus. Mas, pô, Mano, não é que o cara sabe que é o problema faz que um você não acredita em Deus? Que ele quer que Deus faça tudo, você já fez tudo. Gabriel, como é que você se vê, Ah, né, você está me falando como você vê o mundo hoje, ah. como é que você via o mundo antes desse contato que você teve? Porque É porque é o seguinte, eu curti essas coisas prazerosas. antes você Coisa era, do mundo. antes Coisa vo- do mundo que eu quero dizer assim. antes você era ateu? Não era teu. Só que, tipo assim, eu sabia que faltava algo em mim. Mas eu falava assim. Você acreditava em Deus? Mas aquela coisa assim. Mais ou menos, mais ou menos. É aquela coisa tipo assim. Tanto faz. Entendeu? Porque ele deu isso pra gente no nosso livre-arbítrio. Certo. Tá entendendo? Essa coisa da gente pensar, da gente raciocinar, da gente entender. Entendeu? Eu não falava assim, que nem estou falando agora, Uhum. com essa determinação, com essa ousadia. Quando estava no assunto, você saía fora. Mano, o cara tá nada. Minha mãe que, você vai ter que fazer a primeira comunhão. Eu nem ia, eu ia jogar bola. Você fez lá, mentia, não fiz. Eu rasgava as coisas, nem anotava. Que realmente eu já recebi um chamado. Uma vez eu estava andando na avenida, um cara chegou para mim, isso lá em perto do Maranhão. Morava lá, nasci lá. Aí eu estava andando na avenida e eu estava aí andando na avenida, ia para minha casa tomar banho e tocar. Pô, então hoje eu vou detonar hoje. Eu vou tocar, hoje eu vou pegar umas gatas, tomar todas. Aí eu estava andando, veio um cara, um rapaz, falando agora de Deus para mim, não sei o que tal, você tem que. Falou tipo assim, você tem que buscar Deus, você tem que ir caminho aqui. Tá. Eu olhei para ele assim. Tá entendendo? Então o que acontece? E Deus é tão paciente que, olha, se eu tivesse ouvido isso lá atrás, né, eu não estaria aqui com vocês. Certeza. Ou ele ia botar em outro. Ou não, porque às vezes as pessoas recebem e desistem do. Chama que as pessoas não conhecem como Deus é paciente, como Deus trabalha. As pessoas não conhecem o que é o Kairos, entendeu? Uma vez, por falar agora do amigo. E tem vocês aqui, conversando aqui e tal. O que é Kairos? Olha, tá vendo? Então o que acontece? O Kairos é o tempo de Deus. É o tempo o tempo que ele vive, que está lá. Ele não está no Cronos. Hoje nós vivemos no Cronos. E o Kairos tem acesso ao Cronos e aqui. E nós também temos acesso. Mas para ter acesso, você tem que estar simplesmente buscando e tipo assim, mudar sua mentalidade. Mentalidade, seus pensamentos, a mente, buscar com a consciência, que é o espírito. O Kairos, ele é o. Tem muita gente que tem acesso. Uma vez eu estava em casa e eu tive um acesso. E Deus me mostrou uma imagem na minha mente, eu caminhando e muitas pessoas sentadas no chão, e eu falando. Mostrou algo. E um mar. E uma água vinha e voltava. O mar e pessoas sentadas e eu caminhando, falou. Então, isso é você tem um acesso. E por isso que Jesus tinha sempre acesso, Kairos. Essa transformação de pães, peixes, mesmo as coisas que ele fazia, porque ele tinha um acesso. Então, mostrava e praticava. Então, se ele mostra, você tem que automaticamente já praticar. Já tem que ir logo para cima. Então, dimensões, né? Multiverso. Vamos dizer. Isso, porque ele mostra. Mas você tem que. Tá vendo? O multiverso já é antigo, velho. Já existe. Né? Eu tô falando, é que assim, as pessoas reclamam muito, quer que tipo assim, venha tudo assim. Não é, mano, tudo tem um processo. Então, olha só, desde 2018, buscando. Às vezes buscando, de repente, eu vinha com uma energia, uma energia assim, tipo assim, pra eu não dar mais um passo à frente. E eu também, quer saber de uma coisa? Não vou mais saber disso, não.
Isso aconteceu comigo desde 2009. Não consigo dar um passo nem de Então, 2009 pra cá. Se a energia não me deixa dar um passo à frente, cara. É um lixo. Tô Puta que pariu. trancado aí. mas teu espírito tá aí com você, pô. Teu espírito tá com você. Então, e hoje, cara, eu não tenho que desistir. E tem que ter fé. É isso que é pra mim a questão. A questão não é acreditar ou não em Deus, mas o como que isso faz bem pra você. Porque Deus, ele vai tocar no seu coração se você quiser, se você for uma escolha sua e você praticar essa escolha. Ele vai tocar no teu coração. Só que, pra mim, qualquer ser humano que tiver a escolha do bem, do amor, independente de crença, Deus vai tocar o coração dele de alguma maneira. Independente de tocar religiosamente Cara, a gente tem que lembrar o seguinte: Deus é amor, ele é bondade, ele não é um serial killer, ele não é um monstro, né? E, obviamente, o que tem que ser distribuído é amor, é caridade. E você é um cara assim, você é um cara assim. Independente da tua vida maluca que você teve, você nunca foi um cara arrogante, um cara prepotente, sempre foi um cara bom pra caramba, você foi uma pessoa bondosa, né? E talvez abriu o olho só por conta disso. Titelma, mas eu já tava pra um caminho da rebeldia. Fala as doideiras que você fez aí que você acha que ia dar problema. Cara, Que você falava, puta, mano, isso agora eu vou mergulhar no inferno, vou. não, porque Joga aí, não tem problema. pra mergulhar no inferno você tem que ter um coração muito duro, um coração já determinado pra isso. Mas nunca. É que assim, a rebeldia assim já tava começando já a destratar as pessoas. Entendeu? Sim. Então eu já. Deu tempo de eu me enxergar. Mas dá uma pimentada, fala aí o que tava rolando. Fala as doideiras que você fazia na época de DJ aí, cara. O que é? Quando bola te ligava 2 horas da manhã. E os chuteiros Não, lá. eu ia pro tchutcheiro, pô. Fazer o quê? Eu ia, pô, não vou Tá mentir. bom, ia pro chuteiro, tá bom. Não vai brigar por causa do chuteiro, cara. Não, porque Pô, assim, cara. chuteiro é de boa. O Lucas, meu amigo, Olha o que aconteceu comigo. muito Uma chuteiro. cadeira de rodas. Cara, suas pernas cansaram. Gabiru, eu sabia que muitas pessoas me encontram na rua, me oferecem oração, me oferecem, né, por conta do meu... Eu sofri um acidente em 2009, um acidente de mergulho, tive uma lesão medular e perdi o Movimento dos nervos. movimento dos braços e das pernas, né, fiquei tetraplégico. Recuperei um pouco de movimento de braços, mas ainda assim tem bastante coisa comprometida, mas perna, zero. Então eu tenho que usar cadeira. E muitas pessoas me encontram na rua e teve uma, cara, umas 2 vezes isso aí. Eu tava no metrô, veio uma senhora pra mim e falou assim: Nossa, você já foi na igreja tal? Acho que era mundial. E eu falei assim: No começo da lesão, eu fui tudo quanto é lugar. Porque as pessoas, olha, a gente rezou lá pra você na minha igreja. E eu ia lá em forma de agradecimento. Ó, galera, obrigado, né? Então, tudo quanto é religião, eu fui com uma forma de agradecimento. E daí ela falou assim: você já foi nessa igreja? Eu falei assim: já fui. E não voltou a andar. Nossa, sua fé tá pouca, hein, irmão? Caralho. Meu Deus. Caralho. Caraca, a culpa é minha ainda, velho. Tipo, eu sofri. E daí ali eu falei: Caraca, meu, acho que minha fé tá pouca mesmo. Não é possível um bagulho desse, velho. E isso aconteceu 2 vezes, cara. 2 vezes. E a outra eu já fui na frente já. Ela falou assim: você já foi na igreja? Eu falei assim: já. E não voltou a andar ainda. Assim, minha fé tá pouca, né? Já soltei antes já. Eu voltei, só que com cadeira de roda. Tô andando com cadeira de roda. Eu falei, nossa, Pô, então... a pessoa é muito doente, velho. Então, e daí isso pra mim é um pouco... Eu acho assim. Quando eu quero uma coisa, eu entro no meu quarto e peço pra ele. Porque ele conhece todo tipo de coração. Não adianta, não. Por isso que as coisas às vezes não, dá certo, porque assim, eu falo assim, Senhor, se for a tua vontade, me mostra as pessoas certas, que você conhece todo tipo de coração. Beleza, eu faço, peço, de repente, puta, mano, é automático. Já é assim, Aí eu falei assim, ó, uma vez eu entrei no meu quarto, pá, aí eu comecei, me ajoelhei e falei, Senhor, já que se você já me viu, você que fez toda a criação, você sabe tudo, você já me viu, você já sabe tudo,
Me mostra a pessoa certa para eu aprender e ter o meu caminho. Aí, de repente, botou uma pessoa. Me conectou com uma pessoa para outra. Aí eu fiz. Aí eu comecei. Pá, pá, pá. Pronto, é isso. É isso. Porque não adianta a pessoa, vai lá, não. Mano, porque lá tá escrito, Jesus falou. Quando quer se pedir, entra no teu quarto, conversa com seu pai e oculta, que ele vai te mostrar. Tudo que tá, tipo, oculto em você, você vai e fala. Porque aí que você começa a ouvir seu coração, você começa. Só que é o seguinte, a maioria fica com aquele negócio de pena, dó das pessoas. Não, ele não tá falando pra você ter dó. Ele tá falando pra você continuar a sua vida firme e forte. Por mais que aconteça, tem que ser forte e firme. Entendeu? Porque a pessoa vem falar, fica brincando porque você é cadeirante, nem liga. Tem pessoas que ligam, você é feio. Aí o cara fez você, não sei o que, vai te lascar, vai tomar naquele lugar. A pessoa já rebate. Entendeu? Então hoje as pessoas me zoam, mano, eu nem ligo. Só autoconhecimento, né? Se você sabe quem você é, É isso que eu tô coisas falando. não te Eu atingem. falo, quando eu quero uma coisa, eu vou lá e falo. Converso com ele no meu quarto, oro. Porque, mano, é só você seguir o princípio que tá lá na palavra. A maior pessoa não se dá mal, não se dão bem, porque é algo que não busca, não pede, entendeu? Não faz oração, não vai louvar, não vai, tipo, não tô falando assim, tô falando e você já vai louvar. Não. Tem algo que pode estar falando aqui e você. Será que é por que eu tô fazendo isso? Não tá dando certo porque eu não procuro, às vezes, ler um versículo. Uma vez eu estava no mercado, eu estava com a minha mente perturbada, uma imaginação. Aí eu tô assim, ó, em Gênesis, quando Deus fala que destruiu o homem, porque a imaginação do homem era muito contínua. Não tinha uma coisa tipo assim, uma imaginação assim, não tinha, era coisa continuando, tipo de ficar matando, prostíbulo, casa da Samaritana. Era uma zona, os caras matavam, pegavam a cabeça, sabe, mostrava que era matança era um direto. love story. Love story. Era love story. Aí Deus fala que porque a imaginação do homem era muito. Não tinha intervalo, era continuamente no coração, direto. Então, o que acontece? Às vezes você tem imaginação muito assim, porque você não busca. Mas você acredita, por exemplo, que se a fé dele tiver Ah, forte, ele volta a andar? não, cara, não é questão fé, volta a dar, porque Porque é que as pessoas questionaram ele pelo que ele estava falando. não, mas talvez ela falou por falar, porque, por exemplo, aí é com ele tem que mesmo tirar isso dele. É ele. Não adianta eu falar assim, levanta! Aí ele vai, levanta. Entendeu? Isso tem que ter autoridade de Deus. Se Deus quer que, por exemplo, para isso, ele vai ter que me chamar. Que nem fez com os outros. Chamar o espírito lá para onde ele está. Você vai fazer tal. Ele volta, vai ter autoridade, levanta. Entendeu? Então, como isso já aconteceu, já com Jesus estava, porque justamente veio livrar a gente do pecado. Então, é porque eu nunca ouvi falar De quê? de que por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, ou uma pessoa que tem, sei lá, é surda muda, enfim, tem alguma deficiência, voltou por intermédio da igreja, voltou a andar, a ouvir, enfim. Não sei se você já ouviu alguma coisa já parecida. Cara, veja bem. Eu acho assim, eu acho que, tipo, se a pessoa. Eu acho que a gente tem não sei se a gente tem esse poder. Assim, porque a gente está muito vivendo muito coisa do mundo, sabe? De coisa que, tipo, fica esse tipo. E como é que se diz? A ter esse conhecimento, essa coisa dentro de você. Porque você está aqui intestino uma coisa legal aqui, vocês estão falando aqui, de repente tem um negócio acontecendo aqui, já tirou do assunto, Certo. já tirou o foco. Eu acho que, por exemplo, porque de tanto buscar, você tendo fé, eu acho que, por exemplo, a coisa acontece.
Mas isso você tem que. Posso te falar, Gabriel? Será que o correto seria a pessoa voltar a andar, que eu não acredito que aconteça por meio da fé, independente de quem seja. É que a fé é o seguinte, por exemplo, se você não tem fé, você tem medo da morte. Mesma Certo. coisa, você tem medo da morte. Qualquer coisa, opa, eu vou responder. Mas se você tem fé, que você não vai morrer, você tem fé, nada vai te Mas acontecer. isso é um instinto humano. Exato, porque assim, o que eu quero te dizer é que acontece. As pessoas têm medo porque não têm fé, porque o medo consome você. O medo faz com que você não saia nem de casa. Sim. Mas a questão não é essa. Não, mas é que acontece, porque a gente está misturando muitos assuntos, porque é o seguinte, são muitos, tem vários tipos de fé. Eu tenho fé que eu vou ser um grande palestrante, e se eu caminhar, eu vou conseguir, sem nada que vai me empatar. Pode vir você me ligar, vai ter um evento. Ô, Rádio, me desculpa, não, eu tenho que seguir meu caminho. Entendeu? Uhum. Porque a fé são aquelas coisas que você não consegue enxergar. Entendeu? É isso, que a maioria das pessoas não consegue enxergar. E as que conseguem enxergar, aí que vai embora. Não, então, para você, literalmente, uma pessoa consegue voltar a andar por conta da fé. Tipo, a fé consegue fazer ela voltar a andar. Olha, isso vai depender da fé da pessoa mesmo. Então, depende da fé. Eu nunca ouvi falar alguém que conseguiu, ou seja, nunca acho que eu conheci uma pessoa de realmente fé. Porém, eu acho que a questão não é essa. Eu acho que a questão é a seguinte, chegar e falar, Lucas, pô, como é que você não voltou a andar? Para mim, isso, sinceramente, soa bizarro. Mas a fé dele não é fazer ele voltar a andar, é fazer o que aconteceu e acontece com ele, que para mim ele é um cara de muita fé. Por quê? E não seja fé em Deus, que eu não sei qual que é a fé exatamente do Deus, que a gente não fala muito de religião, mas é a fé nele mesmo. Porque por mais que seja, ele aceitou o que aconteceu com ele deu a volta por cima, o cara virou atleta, o cara fez o caralho todo, e porra, foi que eu acho que é isso que Deus quer dele. Deus não é necessidade de ver ele voltar a andar, mas é ele aceitar o que aconteceu com ele e tocar a vida pra frente. E ajudar as outras pessoas. É agora que a gente se O vê? que eu vejo é, ô Lucas, o que eu te vejo aqui é que é o seguinte, olhando para você, se você usar isso aí de você para ajudar as outras pessoas, e se é isso que você quer, não sei, talvez tua mentalidade, não sei, que está dentro de você, porque realmente você quer, mas se você usar isso, você, tipo você, Lucas, você é um cara que conhece muita coisa, você viaja o mundo, faz esporte, tudo. Se você ressignificar para, você fazer palestra, você escrever um livro, eu acho que é o que eu te vejo. É como se Deus estivesse vendo você, Uhum. entendeu? Uma das coisas, Gabriel, Eu vejo você assim, se você... Rádio falou isso agora e é bem essa pegada pra mim, sabe? Tipo, muitas pessoas olham pra mim e falam assim, ai, nossa, coitado, você precisa voltar a andar, você precisa... Eu adoraria voltar a andar, né? Principalmente pela falta de acessibilidade que tem no nosso país, né? Eu passo muito perrengue com acessibilidade. Então, a deficiência, a falta de acessibilidade me atrapalha a ter mais independência, mais autonomia. Mas eu consegui me adaptar, né? Minha vida hoje, então eu consigo me mover de carro, consigo fazer as minhas coisas, né? Então, assim, a deficiência passou para mim ser um detalhe, né? Eu consegui seguir minha vida. No começo a gente tem um baque mesmo, porque muda completamente o universo, né? Não sabia o que era uma lesão medular e tudo mais. Mas conforme vai passando o tempo, né? E eu acredito nisso no ser humano, que a gente tem muito essa capacidade de adaptação, né? E então a deficiência para mim, o não andar para mim hoje é o menor dos problemas, né? Porque eu consegui me adaptar à minha nova realidade hoje, né? Então, as pessoas focam muito nessa questão quando olham para mim. Ai, que pena, não anda e, nossa, deve ser difícil. É difícil, mas eu consegui me adaptar, não parei no tempo, né? Igual você falou assim, tem gente que tem medo de não conseguir sair de casa, né? Então, tem muitos casos de depressão que isso acontece, né? Então, tem que a ver questão isso, questão da mente paralisa o corpo todo. isso são os espíritos, sabia? Isso são os espíritos? Porque assim, por exemplo, vem um espírito do medo,
vem o espírito da depressão, vem o espírito da. Vou te dar um exemplo. É que é assim, tem coisa que, tipo assim, o inimigo, ele sabe quem você é. Então ele vai te mandando só coisas para você não se conhecer. E como eu tô me conhecendo, então eu já sei me defender na minha mente. Tipo, as coisas. Quando eu vejo que vem a energia já querendo assim, eu já começo pá, em silêncio, sabe? Quem que é o inimigo? O diabo? O Diabo. demônio? Tinhoso. Os Tinhoso. espíritos é o seguinte, ele não sabe o que a gente pensa, mas ele manda. E tem pessoas que aceitam. Porque, por exemplo, você sabe quem você é, você não vai se entregar. É só não se entregar, porque assim, por exemplo, vem um medo. O medo. Pô, tem um dia que eu nem saí de casa. Dá uma coisa, já não Mas por que sai. que você ficou com medo? O que que te levou a Não, isso? porque são coisas tipo de ameaça. São Certo. ameaça. São ameaças, por exemplo, um cara te ameaça, você já fica. Se você tem medo, puta, você nem sai. Mas aí não é uma escolha sua Não, que porque. gerou esse medo? Não é que a escolha é sua. Porque, por exemplo, se ele sabe que se você tem medo, ele lança. Não adianta. Se você não tem medo, ele nem tenta. Porque Aí você é sabe quem é você. psicológico, aí é lábia. Então, Aí é- Então, porque, porque. veja bem, eu acho que eu não vejo o diabo como inimigo. Não, eu vejo o diabo como Não, cara, porra nenhuma. não é que eu comunico, porque ele já foi derrotado, mas as pessoas, o que acontece? Será que o teu inimigo não é você mesmo? Não. Que cria, por Primeiro exemplo, você tem isso? que vencer você mesmo. Entendeu? Mas a escolha não é sua? Não, você escolhe e você determina. Então, se você escolheu errado Hum. e isso voltou contra você, quem foi que te prejudicou? Não, foi a minha escolha. As suas escolhas. Mas só que é o seguinte, o que eu tô falando Isso é pra uma ele, responsabilidade. que eu tô falando que ele tá tocando no assunto, que tipo o medo, são os espíritos do meio que vem pra você, porque ele já sabe quem é você. Por exemplo, se eu tô no caminho aqui, sempre vai mostrar um obstáculo pra você tentar te parar. Como eu já sei quem eu sou, eu não vou parar, por mais que aconteça, porque Certo. aquele tá cuidando de mim. É isso, por isso Sim. que tem fé. Por isso que você tem que ter fé, porque sem fé você não vai agradar ele. Se você tem fé e você sabe quem você é, você vai agradar ele. Por mais que você vai fazer, ele não tá vendo seu defeito, não tá vendo o que você deixa de fazer, o que não deixa de fazer. Tá entendendo? É as suas atitudes, suas ações. Puta. Ele vai te mandando mais coisas. Ele vai te mandando na sua mente, no seu espírito, e você vai buscando, você vai indo. É isso que eu tô falando. O inimigo, ele sabe. Lucas, não, vou botar mais depressão para ele. Não, vou botar mais preocupação para ele. Vou botar aquele cadeirante pro resto da vida dele. Tá entendendo? Tipo, pensamento. E você aceita e Pode você mandar um fica. dinheirinho, um Pix também pra nós. Não, mas o que eu tô te falando. Precisamos. É isso. Porque assim, Por uma cadeira ele nova. sabe. Quantas vezes eu tô lá em casa sozinho e vem uns pensamentos. Parece um meteorito. Sabe? Vem, aí eu fico, não sei. Aí fica mandando aqueles pensamentos, pô, 10 anos atrás estava bem. Aí você, não, isso eu não quero mais. Aí você continua, porque vem direto, por mais que Sim. seja. Vem direto. Quando você começa a andar pelo caminho, vem direto. Porque ele já sabe. Você é a imagem e semelhança dele. Você, por exemplo, quer montar uma coisa que vai ajudar o próximo. Lógico que as portas vão se abrir. Se você tem fé, determinação. Acabou, filho. A coisa anda, A né? coisa anda. Então, o que acontece? Deus também pode falar, vou ver se ele realmente está querendo. Gabriel, e depois Ele disso? vai colocando, se realmente... É isso, pronto, vai. É isso, cara. E como que tá a sua vida depois disso? Você falou que 10 anos atrás estava bem, tava Não, sei o bem quê. que eu falo assim, são coisas prazerosas, festa, bebedeira, amigos, E hoje em sabe? dia, Aí quando você não tem mais dinheiro, você não encontra mais ninguém. Aí quem não vai te abandonar é Deus. Tá entendendo? Aí as pessoas, tá vendo? Meus amigos me abandonaram, mas vocês já botam amigo, meus amigos me abandonaram, eu vou me fudir, me lasquei. Não. Mas o mais importante é aquele que nunca vai te abandonar. E os amigos do Pânico abandonaram ou não? Não, Largou. eu que larguei. Não foi nem que eles me abandonaram, porque eles pediram pra eu não sair, eu saí. E é isso. E fiz minhas escolhas. Então eu tenho que ir até o fim. Não adianta. lidar com as consequências. Hã? E lidar com as consequências. Exatamente. Não pode o que vai acontecer.
É você ter fé, entendeu? Pô, Gabiru, velho, obrigado por ter vindo. Foi um papo muito legal, muito bacana. Eu falo, você estava falando sobre negócio de pão, o papo estava meio tica-tica. Quando você muda a atmosfera, muda o clima. O papo já muda. Já muda. Ó, pra te ver, ó, não estava nem pensando nem no Cronos. Quando você começa a falar de coisa de Deus, automaticamente o tempo já muda. Você não presta nem atenção no segundo, nem a hora que é. Passa rápido. Não é que passa rápido, é o acesso. Entendeu? Tipo, muda. Por mais que a gente falar aqui de Deus vai mudando a atmosfera, mano, vai. A gente fica a tarde toda e o assunto não acaba. Sim. Isso é o tempo. Sim. Entendeu? E é um assunto legal. Eu particularmente gosto de falar muito sobre espiritualidade e tal. Mas que a gente questiona, né? A gente acaba questionando. Não pra abalar a fé da pessoa. Mas e a pessoa tem que ter mas fé. para entender. Para entender, né? Para a pessoa que ela vive isso, Cara, ela tem argumento, fundamento para mostrar isso, né? E o podcast é para isso, para a gente. É só ler a Bíblia e seguir os princípios milenares e seguir os mandamentos e amar a Deus sobre todas as coisas e seguir. E o maior mandamento é esse. E pronto, e seguir sua vida. Porque ele fez a gente para a gente ter governo sobre todas as coisas. Sobre suas decisões, sobre as coisas que realmente. Não, isso aí no caso. E ter determinação, cara. É isso. O cara fala assim, mano, é isso, ponto, acabou. Pronto. Não precisa ficar, disse-me disse, que fulano falou. Mano, isso é coisa da sua cabeça, seu cérebro mandando coisa assim pra você ir. Às vezes, por exemplo, eu tô falando aqui, tu mandou várias perguntas. Lá do muçulmano lá, mano. Tá entendendo? São coisas que já vem automático. Pra tipo assim, vamos mudar de assunto. São os espíritos ruins, né? Espírito ruim dele. Eu sou o espírito ruim. Ai, espírito ruim. Entende? Pra te ver, quantas vezes Jesus não foi atentado por ele, usando os próprios caras lá? Então, ele nunca afrouxou. Pronto. Por isso que ele é Jesus. Pra gente seguir o que ele quer da gente. Sim. Gente, por que a gente tá no mundo. É isso aí. Queria te agradecer. Você é um grande amigo, gosto muito de você, sabe disso, né? Obrigado por estar de novo, estamos de volta. Aí. Vamos, a gente quer fazer mais vezes. É bom pra gente conversar sobre aprendendo, né? Mas quando realmente o negócio vai começar. Não, mas foi legal. Já é assim. A gente quer ouvir. Tudo tem um começo e seguir em frente. Né? É isso. E Lucão? E mal, cara. Mais um aí. Voltamos, hein? Mas pense nisso que eu te falei. O quê? Fazer palestras sobre o que aconteceu com você. Já faço, já. Não, sério? Já faço, já. Bom saber disso, tá vendo? Ele é o espírito bom, eu que sou ruim. O Lucas é a parte boa. Inclusive, galera, se quiserem me contratar para palestras, por favor, entrem em contato. Entre em contato comigo que eu negocio, te acompanho. Esse aqui é meu empresário. Mas eu já faço já, Gabiru, justamente para tentar levar algum tipo de informação e facilidade para pessoas que precisam. Uhum. Gabiru, obrigado pela presença aqui. Obrigado Foi incrível a nossa conversa. E as portas estão sempre abertas. Quem sabe na próxima oportunidade a gente retoma esses assuntos assim e leva mais informação. Esquece o negócio do passado, que o passado. DJ Gabiru. Agora é Gabiru só. Não, que Gabiru. Não, agora vai ficar como? Hã? Agora vai ser como? Deus vai me dar uma ideia boa para eu usar. Fechou. Demorou. Boa. Manda pra gente que depois a gente vai entrevistar essa nova pessoa. Então. Com certeza. Valeu. Obrigado a vocês. Valeu. Pessoal, muito obrigado por acompanharem aqui mais um episódio do Nós Tentamos Podcast. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar aqui esse vídeo, essa conversa bacana aqui com o pessoal. Fechou? Até a próxima. Tchau.